Olá, estamos começando a nossa quarta e última aula do curso História da Revolução Cubana, uma parceria do Jornal A Verdade com a Unidade Popular de Santa Catarina. Queria, antes de começar, pedir para todo mundo deixar sua curtida, seu comentário, compartilhar esse vídeo e ajudar a gente a chegar cada vez mais longe com a história da luta desse povo tão guerreiro que foi o povo cubano. Na nossa primeira aula a gente viu um pouco sobre a história do período pré e do período colonial em Cuba. No nosso segundo episódio a gente viu um pouco sobre a história do que se chamou de neocolonialismo e o período de influência dos Estados Unidos, então, na ilha caribenha. Na última aula a gente estudou um pouco sobre o processo revolucionário e até chegar à toma do poder em 1959. E essa última aula, a gente vai ver brevemente quais foram as conquistas e os desafios do período da Revolução no poder em Cuba. Depois, então, do processo das guerrilhas no Oriente Cubano e da tomada do poder pelo Movimento 26 de Julho e seus aliados, se instaura em Cuba um governo provisório. Esse governo provisório ele era composto por diversos setores ideológicos diferentes, mas que compuseram então o processo de derrubada do governo do Batista. Assumiu a presidência desse governo provisório Manuel Urrutia, que era um representante da burguesia nacional cubana. E compuseram também, esse governo outros setores, como o próprio Movimento 26 de Julho, como o Partido Socialista Popular Cubano, como o Exército Rebelde, e a sua ala mais à esquerda dentro do Movimento 26 de Julho, que tinha duas alas, uma ala mais à esquerda liderada pelo Fidel e uma ala mais à direita, que tinha uma atuação mais nos centros urbanos. E esse governo provisório, então, começou o processo de governo, então, após 1959. Uma das primeiras medidas desse governo foi a instituição de tribunais revolucionários populares. Na mídia burguesa e principalmente na propaganda estadunidense se falou muito do paredão, como se tivesse havido um grande banho de sangue, mas na verdade esses tribunais populares que julgaram então assassinos em massa, torturadores, estupradores do governo Batista, eles tinham justamente o papel de impedir atos de vingança individuais e fazer com que coletivamente a população pudesse ter a justiça que merecia, Então, na verdade, ao contrário de promover um banho de sangue, esses tribunais populares revolucionários impediram então atos de vingança individuais e fizeram o ajustiçamento então desses criminosos representantes do governo Batista. Uma outra das primeiras atitudes feitas pelo governo revolucionário foi então a criação do Ministério de Recuperação de Bens Malversados, ou seja, bens públicos que eram investidos em corrupção. Então, principalmente se atacou então nesse primeiro momento a máfia e a corrupção que era completamente legalizada em Cuba através dos cassinos, dos bordéis. Então esse setor foi duramente atacado no primeiro momento da Revolução e esses bens, frutos da corrupção e, do que fizeram, inclusive que a dívida pública cubana aumentasse enormemente no último período da ditadura, essas pessoas fossem responsabilizadas e esse dinheiro voltasse então para o Estado. Outra das primeiras medidas efetivadas foi também o fim da privatização das praias, então para que o povo pudesse ter acesso, e uma baixa geral no preço dos aluguéis, para que as pessoas também pudessem morar dignamente. Já em fevereiro de 1959, Fidel, que foi o principal dirigente político da Revolução Cubana, assume como primeiro-ministro de Cuba. Ele também fica como comandante supremo das Forças Armadas, então do Exército Rebelde Cubano, que era também uma das forças motrizes da Revolução. E ele cria, então, o Instituto Nacional da Reforma Agrária, o INRA, que era uma das suas principais plataformas de organização dos campesinos, que foram também guerrilheiros e a sua principal base de apoio em Cuba. Em maio de 1959, então poucos meses após a tomada do poder, acontece então a primeira reforma agrária cubana, dirigida então pelo Fidel e pelo grupo
político que o suportava. E a primeira terra que foi nacionalizada e coletivizada foram as terras da própria família Castro, da própria família do Fidel, que era uma grande possuidora de terras, né, em Cuba. E outras terras que foram expropriadas foram justamente terras pertencentes aos grandes industriais açucareiros, aos grandes industriais dos Estados Unidos, que eram os principais possuidores de terras em Cuba. E isso faz com que se inaugure, então, o primeiro grande tensionamento de classe entre os setores mais aburguesados, né, do governo provisório, que estava vigente em 1959, e também o primeiro grande tensionamento com os Estados Unidos do processo revolucionário cubano. Com a reforma agrária, então, o título da propriedade da terra foi dado então, aos camponeses pobres, né, principalmente os arrendatários. A quantidade de terras foi delimitada, então, que poderia ser propriedade, né? Foi delimitada em 402 hectares, o que a gente sabe que ainda continua sendo bastante coisa, mas que perto do que eram as posses dos Estados Unidos em Cuba, por exemplo, as posses da toda poderosa United Fruit Company, né, que tinha ali 227 mil hectares de terras em Cuba. Então essas empresas saíram perdendo bastante, aumentando então os tensionamentos ali com o governo revolucionário e principalmente com o Instituto, né, da Reforma Agrária, que foi criado e organizado pelo Fidel e mantido com a força, além do exército rebelde, de mais de 100 mil pessoas que compunham as milícias populares revolucionárias que efetivavam então todas as diretrizes do Instituto Nacional da Reforma Agrária, dirigido pelo Fidel, mas que acabou criando tal complexidade, tal tamanho, o INRA, que ele acabou tendo inclusive um departamento de indústrias, de industrialização, que era dirigido pelo Che, que virou uma espécie de ministro das indústrias, paralelo então ao poder do presidente, né, do Manuel Urrutia, que acabou se demonstrando um grande anticomunista, porque como presidente ele não tinha o poder político e a força popular que o Fidel, né, e os seus companheiros tinham, então a sua tarefa acabou sendo delimitada e limitada a assinar leis. E ele acaba então vendo que as leis estavam sendo muito progressistas, ele começa a atrasar as assinaturas dessas leis e a se pronunciar fazendo inúmeros discursos anticomunistas. E isso faz, na verdade, com que o Fidel se posicione, então, contra essa tática, então, do Urrutia, e ele faz um pronunciamento de mais de 2 horas público, dizendo que ele, então, declinava do cargo de primeiro-ministro em protesto ao posicionamento do presidente. Antes de acabar o seu discurso de 2 horas, o presidente já tinha declinado do seu cargo e a população já tinha feito inúmeras manifestações, aconteceram greves e a própria população recolocou de novo Fidel como primeiro-ministro em Cuba, depondo o Manuel Urrutia. Então, com a renúncia em julho, né, do primeiro presidente do período revolucionário, assume Osvaldo Dorticós em julho também, e começa, na verdade, a se acirrarem, né, os tensionamentos em Cuba. Depois da lei da reforma agrária, a direita, a burguesia nacional e também os Estados Unidos começam, então, com grandes campanhas, na verdade, de sabotagem econômica, ideológica, política, diplomática contra Cuba, né? A própria CIA começa a incentivar grupos chamados de bandos contra-revolucionários, ou então a bandidagem, como se chamava, na região da Serra do Escambray, que eram grupos que se articulavam principalmente, né, com exilados de Miami, ou então agentes pagos pela própria CIA para fazer a guerra armada contra o governo revolucionário. Além de inúmeras violações no espaço aéreo, de bombardeios e da questão da guerra econômica mesmo, né? Os Estados Unidos, depois dessa lei de reforma agrária, parou de importar o açúcar cubano, que era a principal mercadoria de relação entre esses dois países. Aconteceu realmente isso que foi muito grave, né? Que foi a questão dos bandos contra-revolucionários, né? O último bando contra-revolucionário só foi vencido, só foi derrotado em 1965.
Então foi, na verdade, bastante investimento para que essa guerra interna, né, dentro da própria Serra do Escambray, fosse se desenvolvendo para enfraquecer a revolução, mas isso não foi possível, né? Principalmente também porque foram criadas as milícias revolucionárias que cumpriam esse papel de luta militar, mas também política e ideológica, e que contava com mais de 500 mil membros, né, voluntários dentro da própria população. Então as relações internacionais de Cuba foram ficando mais complexas, né? No primeiro momento que os Estados Unidos não se colocou abertamente contrário ao processo revolucionário, a gente vai vendo que isso vai mudando de figura. Em 1960 acontece uma Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, e o Fidel, sem ser convidado, ele se propõe, monta uma delegação e vai aos Estados Unidos, então, participar dessa assembleia e fazer as devidas denúncias do que estava acontecendo em Cuba, né? E já no primeiro momento em que ele chega no hotel em que estava reservado então para as delegações, o hotel pede que a delegação cubana, e só a delegação cubana, pagasse em adiantado. E o Fidel entende isso como uma grande afronta, como uma grande, um ataque, inclusive moral à delegação cubana. Ele se nega a pagar adiantado porque, enfim, isso estava sendo posto unicamente para os guerrilheiros cubanos. E eles vão em marcha, o Fidel e os mais de seus 50 delegados, até a sede da ONU, dizendo que, se necessário, eles dormiriam no Central Park, porque eles eram homens da serra, das guerrilhas, e estavam acostumados a dormir ao relento. E aí isso fez com que os jornalistas se aproximassem, foi uma primeira visão internacional, assim, né, desse posicionamento tão típico dos revolucionários cubanos. E o que o Fidel decide? Ele decide, então, se hospedar num hotel bastante simples no Harlem, um bairro negro dos Estados Unidos, no momento em que também o povo negro dos Estados Unidos estava numa efervescência política de resistência que podia dialogar muito com o processo que estava acontecendo em Cuba. E lá, então, nesse hotel no Harlem, o Fidel recebe algumas visitas importantes, como, por exemplo, do revolucionário Malcolm X, que passa lá para visitar eles têm uma reunião, conversam, trocam experiências. O próprio Nikita Khrushchev, que era, então, o dirigente da União Soviética na época, também visita o Fidel nesse hotelzinho, nesse bairro negro dos Estados Unidos, e a sua presença, então, foi notada de forma bastante importante nessa assembleia que aconteceu da ONU em 1960 nos Estados Unidos. Voltando, então, dos Estados Unidos para Cuba, o Fidel, e o governo revolucionário, eles implementam várias medidas de proteção, de envolvimento da massa na proteção da revolução. Um desses exemplos são os CDRs, que são os Comitês de Defesa da Revolução, que são organizados por bairro, justamente para que o povo pudesse fazer também o papel de inteligência contra infiltrados, contra espiões, contra, enfim, qualquer movimentação contra-revolucionária que pudesse estar acontecendo. Foram criadas também as milícias, nacionais revolucionárias, como eu havia citado logo antes. Foram criadas também a Associação de Jovens Rebeldes, a AJR, que organizava então a juventude cubana no processo de defesa da revolução, que foi uma revolução feita muito pelos jovens cubanos, e também a Federação de Mulheres Cubanas, a FMC, que organizava as mulheres também nessa luta e que existe até hoje, inclusive, fazendo esse papel importantíssimo de colocar na centralidade da revolução o papel da mulher revolucionária, não como alguém que segue os homens na retaguarda, mas junto, na vanguarda, ombro a ombro, na construção e na defesa do processo revolucionário. Assim como o ano de 1959, o primeiro ano da Revolução, ficou conhecido como o ano da Reforma Agrária, o segundo ano da Revolução, o ano de 1960, ficou conhecido como o ano das nacionalizações, das estatizações da indústria, das empresas cubanas. Entre agosto e outubro de 1960 foram nacionalizadas aí mais de 300 empresas. Todos os bancos que estavam em Cuba, à exceção dos canadenses, foram todos nacionalizados. As minas de níquel. E isso fez, na verdade, com que se acirrassem as contradições dentro do governo provisório entre a parte revolucionária, que via que, para que a própria revolução sobrevivesse, apesar então das sanções econômicas que estavam sendo aplicadas, que era necessário avançar rumo às nacionalizações, existia esse outro setor, esse setor burguês, que se entendia como uma burguesia nacional,
que foi se demonstrando cada vez mais como uma filial menor da burguesia internacional, do imperialismo Yankee em Cuba. Nesse cenário econômico, em que se tinham apenas duas opções, que era ou avançar ou ser derrotado, 95% da indústria, 98% da construção, 95% do transporte, 70% da agricultura e 100% do comércio em atacado e do comércio a varejo eram pertencentes ao Estado. Além, então, de todos os serviços públicos essenciais e de todas as centrais açucareiras também terem sido estatizadas. Então, esse ano das nacionalizações em Cuba foi muito importante para a economia e também foi uma grande pedra no sapato de toda a burguesia nacional e internacional que tinha interesse na ilha. Passando-se, então, esse ano de 1960, que foi muito importante em relação às nacionalizações, o ano de 1961 ficou marcado como sendo o ano da educação, o ano em que se empreendeu uma das maiores campanhas de alfabetização do mundo, num país como Cuba, em que 40% da população não sabia nem ler nem escrever. Desde a época da guerrilha na Sierra Maestra, a questão da alfabetização era central. Em todos os territórios liberados, inclusive dentro dos focos de guerrilha, se construíam escolas e existiam grupos de alfabetizadores populares que ensinavam o exército e os campesinos a lerem e escrever durante o processo revolucionário. E essas campanhas continuaram, então, a partir de 59. Mas, em 5 de janeiro de 1961, um desses alfabetizadores populares, chamado Conrado Benítez, um jovem negro, adolescente, que era um alfabetizador popular, ele foi assassinado, brutalmente assassinado, e a escola em que ele estava dando aulas foi incendiada por esses bandos contra-revolucionários que a gente falava ali da Serra do Escambray. Então, foi um motivo de comoção nacional, e Fidel, então, em homenagem a esse alfabetizador, esse jovem alfabetizador, ele monta, então, as Brigadas Conrado Benítez e faz de 1961 o ano da luta contra o analfabetismo em Cuba. Essa grande campanha que envolvia, então, os alfabetizadores populares, os brigadistas da Brigada Conrado Benítez, os brigadistas da Brigada Pátria Muerte e também um grupo de maestros voluntários, reuniu, então, mais de 270 mil alfabetizadores que, no final de um ano de campanha, alfabetizaram mais de 707 mil pessoas no território cubano. Isso fez com que, pela primeira vez na história de Cuba, se tivesse uma educação com cobertura nacional, e demonstrou também o poder de mobilização da massa, do povo cubano, não só na parte militar, mas também em todos os chamados do governo revolucionário, em todas as campanhas nacionais em que cada cidadão era um verdadeiro soldado contra o analfabetismo. Aqui eu vou deixar 2 dicas de filmes, que é um filme que se chama El Brigadista, que conta a história, então, de um brigadista nessas campanhas, em que principalmente os jovens, né, que estavam ali na época do ensino médio, doaram um ano, né, da sua vida para viver no campo, né, então trabalhando com os campesinos durante o dia e à noite, então, ensinando as famílias inteiras a ler, principalmente com os lampiões, assim, né, a gás, e isso virou inclusive um símbolo, né, dos brigadistas, são as boinas e o lampião, em que eles, no período da noite, com as cartilhas que falavam sobre a reforma agrária, que falavam sobre o poder do povo, ensinavam então camponeses a ler e a escrever. Então esse filme, O Brigadista, tem um filme também em que o Silvio Rodrigues, que foi um grande cantor aí, o da trova cubana, né, da nova trova cubana, narra também quando ele era jovem, que ele foi um desses brigadistas, e conta essa história em primeira pessoa, é muito bonita. A gente vai deixar no link, na descrição, o link desses 2 filmes. No dia 15 de abril de 1961, acontece, então, comandado pela CIA, orquestrado pelo governo dos Estados Unidos, um bombardeio a 3 bases aéreas cubanas, que deixou dezenas de mortos e também de pessoas que se machucaram, enfim. E isso foi algo muito grave também, né, na conjuntura política da ilha. No dia 16, um dia após, então, esse bombardeio às bases aéreas cubanas, feito pela CIA, o Fidel Castro vai fazer um discurso, então,
no velório, né, desses jovens que faleceram então nesse atentado. E nesse discurso ele vai fazendo, na verdade, uma verdadeira agitação política, né? Então não só de luto, mas convocando também o povo à luta. E ele faz um discurso que ficou conhecido como o dia em que se declarou o caráter socialista da Revolução Cubana. O Fidel, ele diz assim, né, que o que os imperialistas não podem tolerar é que nós fizemos uma revolução socialista debaixo do nariz dos Estados Unidos. E que a nossa revolução socialista vai ser defendida com os nossos fuzis. E ele convoca, então, o povo a defender a sua revolução socialista até a última gota de sangue. E esse dia, então, ficou marcado como o dia que demonstrou o caráter socialista da Revolução Cubana. E isso demarca também um novo agravamento, né, na luta de classes que acontece entre, principalmente, o governo cubano revolucionário e o governo imperialista dos Estados Unidos. Então esse mês de abril de 1961 ele foi bastante conturbado, né? Porque no dia 15 houve o bombardeio, no dia 16 a declaração do caráter socialista da Revolução e no dia 17 o famoso episódio da invasão da Baía dos Porcos, né? Então no dia 17 mais de 1.500 soldados, na verdade milicianos, né? Recrutados então do antigo exército do Batista, do general Batista, e outros elementos assim anticomunistas ou principalmente representantes da grande burguesia cubana, né, que se exilou em Miami, eles foram recrutados e invadiram então a Baía dos Porcos e a Baía dos Cochinos, né, e Playa Girón, e começaram então um ataque a Cuba. E a estratégia da CIA era justamente que através desse ataque eles pudessem ter apoio popular dos cubanos e pudessem, a partir então da tomada, né, da cabeça de praia, pedir ajuda então aos Estados Unidos como se fosse uma insurreição cubana, né, que pedisse apoio externo então após, enfim, a tomada desse território. A CIA, ela estava apostando as suas fichas de que na verdade esse ato, né, teria apoio popular dos cubanos. E na verdade o que aconteceu foi que o governo revolucionário convocou, além do exército rebelde, todas as milícias populares, nacionais, revolucionárias, e aconteceu que o povo em armas resistiu bravamente contra esse ataque da CIA, né? Inclusive no caminho, na estrada que vai para Playa Girón, aconteceu um grande trânsito, um congestionamento, tamanha era a vontade das pessoas em querer guerrear, em querer lutar. Todos os cidadãos aí se armaram e foram defender. A própria tropa, né, de aviões cubanos, que era bem reduzida, também foi ao combate. Eles pegaram os aviões de treino e armaram com metralhadoras, então esse ataque também não estava sendo previsto, né, pelas forças invasoras, né? E, enfim, acontece que em menos de 72 horas os estadunidenses e os milicianos contra-revolucionários já tinham sido derrubados. Houveram grandes perdas também humanas do lado dos revolucionários, mas inclusive com o Fidel na linha de frente, né, a moral ficou muito elevada do povo cubano, dos guerrilheiros e também dos milicianos das milícias populares. E essa vitória de Playa Girón ficou conhecida como a primeira derrota do imperialismo nas Américas. O governo cubano começa a usar da vitória em Playa Girón como uma vitória do povo, uma vitória do socialismo contra o imperialismo, contra o capitalismo, e isso, na verdade, pega bastante no calo e, enfim, a Casa Branca responde, né? No dia 24, então, alguns dias depois, o Kennedy, né, o presidente Kennedy, ele já anuncia, então, o primeiro embargo, bloqueio total à ilha de Cuba, esse bloqueio econômico que dura até hoje, inclusive. Então, em 1961, a partir dessas inúmeras disputas militares, econômicas, políticas, ideológicas, foi ficando cada vez mais claro e mais desenhado que aquele movimento que se organiza, a princípio, a partir de um caráter nacionalista, anti-imperialista, democrático, contra uma ditadura, né, principalmente com intervenção dos Estados Unidos no país, que esse projeto ele não se sustentaria, não triunfaria e nem se manteria sem, de fato, se organizar contra a estrutura econômica capitalista
que predominava em Cuba e, por consequência, pela organização, então, das forças socialistas, comunistas, revolucionárias, né? Então, em 1961, após, então, a deflagração do caráter socialista da Revolução Cubana, começam a se articular forças desse campo, aí como o movimento 26 de julho, principalmente seu setor mais avançado, o setor do Exército Rebelde, o Partido Socialista Popular, que era o antigo Partido Comunista, fundado na década de 20 por Julio Antônio Mello e Carlos Ballinho, que a gente falou em um vídeo anterior, e também o Diretório Revolucionário 13 de Março, que era principalmente ligado ao movimento estudantil, mas também bastante avançado. Esses três setores, principalmente, se articularam e fundaram as ORI, que eram as Organizações Revolucionárias Integradas, o que seria o germe, o início do que se consolidaria como Partido Comunista Cubano. Então, em 1961 se fundam as ORIs, e em 1962 elas evoluem, né, elas avançam para o Partido Unido da Revolução Socialista de Cuba, para então, finalmente, em 1965, se consolidar o Partido Comunista de Cuba, o PCC, que então é atuante e dirige o processo revolucionário em Cuba até hoje. Certo. Então a gente já pode comentar aí o que aconteceu aí na Revolução Cubana entre 1959 e 1961. E, assim, a modo de introduzir, né, o que aconteceu no ano de 62, lembrar que na década de 60, internacionalmente, o que estava acontecendo no mundo é o que a gente conhece como Guerra Fria, né? Então, uma grande disputa aí entre principalmente os Estados Unidos, a União Soviética, uma disputa econômica, política, de narrativas, enfim, que é fria apenas em alguns lugares, né? Porque a gente sabe que na América Latina, na Ásia, na África, a guerra estava sendo bastante real, então não tinha nada de fria. E isso se reflete em Cuba, na verdade, com essa grande guerra, né, anticomunista, antissocialista que estava acontecendo, e Cuba sofreu isso na sua pele, né? E então vários países começaram a romper relações com Cuba justamente para poder manter uma boa relação com os Estados Unidos. Na América Latina, o único país que mantém relações diplomáticas e econômicas com Cuba é o México. Todos os outros países rompem relações, lembrando que também é um momento em que a América Latina está passando por um período de ditaduras militares, né, imperialistas, com intervenção direta da CIA em inúmeros países, então isso também dificulta as relações internacionais de Cuba. Cuba foi expulsa pelos Estados Unidos da OEA, então Cuba está vivendo um momento de, na verdade, muitos problemas econômicos, mas também na eminência de intervenções bélicas, né, militares, de intervenções dos Estados Unidos, de ocupação da ilha. E nesse contexto ela se aproxima de relações econômicas, diplomáticas, políticas com, então, a União Soviética. E na iminência, então, né, desse ataque estadunidense à ilha, Cuba começa a negociar, então, com a União Soviética a implementação, então, de mísseis nucleares na ilha, e 42 mísseis, então, da União Soviética, junto com tropas e engenheiros, enfim, vários aparatos aí para poder justamente implementar e utilizar esse armamento em Cuba, são efetivados, então, no ano de 1962, e aí é o episódio que ficou conhecido aí internacionalmente como a grande crise dos mísseis de 1962. A literatura narra esse momento, né, dizendo que, enfim, ao mesmo tempo em que, quando foram instalados os mísseis nucleares em Cuba, a população dos Estados Unidos ficou, principalmente a população civil, né, vivenciando um caos de pânico. Então, se narra que nas casas, né, eram construídos muitas vezes porões com bunkers, as pessoas começaram a estocar comida, viviam, na verdade, uma grande paranoia, né, com medo justamente desses mísseis implantados em Cuba, que, ao mesmo tempo, a população cubana vivenciou um momento de bastante glória, assim, né, que tinham grandes desfiles, que a população inteira se armava, faziam enormes ocupações das ruas, a população inteira estava em armas, então era como se tivesse toda a população convocada para um combate para o qual não tinha medo de morrer, não tinha medo de perder, estavam com a sua moral muito elevada, né? Então a diferença com que a população civil lidou com essa chamada crise dos mísseis aí, né, em cada um dos países, ela foi bastante
diferente. E esse período, que foi um período de muitos tensionamentos, né, porque a aposta, né, dos Estados Unidos era que o governo cubano não ia bancar, né, justamente esse tipo de enfrentamento tão importante, né, afinal ter mísseis soviéticos a poucos quilômetros dos Estados Unidos é um grande tensionamento, mas na verdade não foi isso que aconteceu. O governo cubano, enfim, né, se fortaleceu muito, né, nesse momento. O Fidel, ele dá uma entrevista em que ele sobre esse momento, ele diz, né, bom, se eles usarem a arma atômica, o que pode acontecer é que nos eliminam. Só que isso significaria um povo eliminado, um povo exterminado. Não um povo dominado, não um povo escravizado. De qualquer maneira, pergunte a qualquer criança, a qualquer jovem, a qualquer homem ou mulher desse país e ouvirá deles que preferem a morte a estar sob a bota dos Estados Unidos. Muito bem, para nós, o extermínio não seria uma derrota. Seria, justamente pelo contrário, uma grande vitória moral. Esse clima é bastante tenso, né? A ONU justamente propõe uma mediação e o governo soviético então entra, né, para fazer uma negociação que não incluiu o governo cubano. Então, o governo soviético, junto com o governo dos Estados Unidos, faz uma negociação então para a repatriação dos mísseis, então de tirar os mísseis de Cuba e levar eles para a União Soviética, e as condições que os soviéticos colocaram de retirada dos mísseis era justamente o reconhecimento do governo cubano e a não intervenção militar em Cuba, e também as retiradas dos mísseis dos Estados Unidos que estavam localizadas na Turquia, né? Então, a partir desse contrato, desse acordo, os soviéticos tiraram seus mísseis de Cuba, mas não envolveram os cubanos na negociação, e isso fez com que criasse uma espécie de mal-estar também entre os dois governos, uma vez que os cubanos tinham pautas importantes para colocar dentro desses termos de acordo, né? Então, o fim do bloqueio econômico, a retirada, né, da base militar de Guantánamo, entre outras pautas que seriam importantes para o governo cubano e que não foram atendidas. Mas, enfim, assim se terminou esse capítulo, né, tão emblemático da história, que foi a crise dos mísseis de 1962. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. Nuestra lucha es una lucha a muerte. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Durante a década de 60, 70, 80 e, enfim, até os dias de hoje, uma das grandes características da Revolução Cubana é justamente o seu processo de fortalecimento de políticas internacionalistas de solidariedade. Esse internacionalismo, que é um valor muito arraigado na Revolução Cubana, que vai desde a esfera, enfim, militar, até a questão justamente da educação, da saúde pública, da construção, de intervenção e ajuda em episódios de desastres naturais, enfim. E queria trazer aqui alguns dos elementos importantes nessa questão do internacionalismo, né, cubano, em relação aos processos de emancipação de diversos povos do mundo que contaram com a solidariedade, então, dessa revolução aqui das Américas, essa revolução caribenha. Além de participar, né, de fornecer uma ajuda solidária aí nas inúmeras levantes populares, né, e resistências que aconteceram na América Latina, como em El Salvador, na Nicarágua, o povo cubano também se prontificou a comparecer, né, frente ao chamado aí de diversas revoltas populares, principalmente no âmbito da descolonização, da emancipação nacional, da luta contra o colonialismo em África, né? Então, o próprio comandante Ernesto Che Guevara foi cumprir missão, onde ele percorreu mais de 7 países, né, no continente africano, e respondendo também diretamente ao chamado de movimentos como o Movimento Popular para a Libertação da Angola, né, capitaneado aí pelo Agostinho Neto, também um grande revolucionário, o Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, né, que ficou muito conhecido também pela sua liderança de Amílcar Cabral, e também o processo de emancipação
do Congo, né, através do Conselho Supremo da Revolução Congolesa, onde estava abarcado, né, o movimento lumumbista, né, representado então pelo Patrice Lumumba, e que, enfim, Cuba teve uma atuação de solidariedade, de emprestar, né, seus homens, suas armas, sua ideologia está a serviço também da luta de outros povos, e esses foram apenas alguns exemplos dos diversos povos que tiveram uma articulação então com o povo cubano nas suas lutas nacionais. Outro grande exemplo da solidariedade cubana são as brigadas médicas, né, que atuaram também em contextos de guerra. Só na Guerra do Vietnã, de 1972 a 1973, as brigadas médicas cubanas participaram de quase 2.000 operações em contextos de conflito, né, do fronte de guerra, então fazendo ali o próprio resgate, né, dos feridos, as cicatrizações, enfim, todos os processos médicos no fronte de batalha, né? Então, aonde muitas brigadas de solidariedade não chegaram, as brigadas de solidariedade cubana chegaram e ainda chegam, como a gente vai ver mais pra frente. E é impossível da gente falar sobre a herança do internacionalismo revolucionário, né, de Cuba, sem citar o nome do comandante Ernesto Guevara de la Serna, o comandante Che Guevara, que participou, então, desde o início, né, do processo da guerrilha, né, do Partido do México, no Iate Grama, e que se consolidou como um grande dirigente, né, da Revolução Cubana, tanto nas questões da direção econômica, mas da questão da direção político-ideológica. O Che, ele era um marxista-leninista, né, então ele tinha esse acúmulo também importantíssimo na questão do que ele ensinou através não só das suas palavras, mas através do seu exemplo, né? O Che deixou um legado da construção do que seria um novo homem, uma nova mulher, criados através da luta política revolucionária. Então, pessoas que não vivem mais então em torno do seu próprio individualismo, mas que vivem em função de uma causa e que são capazes de influenciar gerações e gerações através do exemplo, como foi o exemplo do Che Guevara, que foi uma grande influência principalmente para a juventude cubana, através do seu trabalho, das horas de trabalho voluntário que se fazia para ajudar na economia da Revolução. Então, ele era um grande espelho, né, para toda aquela geração de jovens que se constituía, mas não só naquela época, né? Até hoje, Che é patrono de muitas juventudes, inclusive da União da Juventude Rebelião, uma juventude brasileira que está na luta e contra também o mesmo sistema que o Che lutou e lutando pelos mesmos sonhos do Che. E ele também, além de todo esse exemplo de um marxista-leninista, foi um exemplo do internacionalista, né, que combateu no Congo, que combateu em Cuba e que no final de sua vida foi combater na Bolívia, né, onde ele foi brutalmente assassinado então pela CIA no ano de 1967, no dia 9 de outubro. O Che, antes de partir para essa sua última ação internacionalista, que foi a guerrilha na Bolívia, ele deixou uma carta se despedindo do Fidel, bem como do povo cubano, dizendo, dentre inúmeras outras coisas, que ele não pediria, né, nenhuma regalia em particular para sua família, né? Ele sabia que o Estado revolucionário garantia os direitos a todo o povo e ele estava confiando então a sua família também a esse mesmo Estado. E também diz que, caso ele não voltasse, o seu último pensamento se voltaria para a Revolução Cubana, se voltaria para o Fidel, para essa história tão bonita que ele, sem dúvida, ajudou a construir e que deixou, né, também um grande legado para a Revolução Cubana, né? Porque até hoje, né, quando foi recuperado então o seu diário, né, que foi escrito na Bolívia, até hoje, né, os estudantes, né, cubanos recebem, quando terminam o ensino fundamental, esse livro, a Passagens da Guerra Revolucionária, que são as anotações do Che durante a guerrilha na Serra Maestra, em Cuba, e quando terminam o ensino médio recebem então o diário do Che na Bolívia, né, sempre com esse ímpeto, né, que inclusive foi o discurso do Fidel quando soube da morte do Che, de que todos pudessem ser como o Che, que deixou aí
a grande tarefa, né, para a juventude, principalmente para a juventude revolucionária, essa tarefa de ser tão humano, mas tão humano, de que onde se encontrasse uma injustiça em qualquer canto do mundo, fosse possível se estremecer de raiva, e onde se levantasse uma bandeira, né, pela justiça, pela igualdade em qualquer lugar do mundo, se pudesse ser feliz também, né, se alegrar com as lutas de todo o povo e se indignar com as injustiças em qualquer lugar que elas pudessem acontecer. Esse foi o legado que o Che Guevara deixou, então, dentro da Revolução Cubana, mas dentro da luta, né, da emancipação dos povos do mundo inteiro. Não é fácil conjugar em uma pessoa todas as virtudes que se conjugaban en él. No es fácil que una persona de manera espontánea sea capaz de desarrollar una personalidad como la suya. Diría que es de esos tipos de hombres difícil de igualar y prácticamente imposible de superar. Pero diremos también que hombres como él son capaces, con su ejemplo, de ayudar a que surjan hombres como él. A década de 70, na Revolução Cubana, ficou marcada também pela questão da organização do Estado cubano e do partido também da Revolução, né? O Partido Comunista de Cuba, aí no início da década de 70, sofreu uma reorganização, desde o seu comitê central até os seus comitês municipais, em que foi reorganizada as tarefas, as responsabilidades, né, de cada órgão do partido, para preparar também a população para uma discussão sobre o processo de construção de uma nova Constituição. Em 1976 aconteceu um grande referendo em Cuba sobre a própria Constituição da República, então a Constituição socialista, e também as eleições, tanto para os deputados da Assembleia Nacional, quanto para os delegados, para os órgãos locais do Poder Popular. E dessa eleição, em 1976, participaram mais de 95% de todos os cubanos acima dos 16 anos. Então, dá para dizer que teve uma participação, uma construção massiva, coletiva, desses órgãos do Poder Popular em Cuba. Também, nessa década, foram constituídos órgãos do Poder Popular em cada povoado, em cada serra, em cada localidade mais longínqua de Cuba, a fim de que a maior parte da população pudesse participar da democracia do país, então da democracia popular que estava sendo organizada e institucionalizada em Cuba. Na década de 80, o Fidel Castro propõe, e o partido, portanto, propõe um processo de retificação aí de alguns erros que aconteceram, principalmente na questão do afastamento, da participação, né, do empenho da participação do povo no poder mesmo popular, então de aumentar a criatividade, né, barrar essa questão aí do recrudescimento, né, de uma certa, esfriamento da participação. E essa autocrítica foi feita com a construção de inúmeras outras políticas muito importantes, como foi, por exemplo, a política de saúde cubana, né? A saúde cubana foi pensada para criar uma rede de assistência que vá desde o médico da família, desde aquele atendimento domiciliar, até os policlínicos que existem em cada bairro, oferecendo diversos médicos também especializados em diferentes áreas, até os grandes hospitais e os centros de investigação, de pesquisa, né, de desenvolvimento tecnológico para a criação de vacinas, de tratamentos para as doenças, que inclusive muitas delas foram pioneiras, né, em Cuba. Muitas das doenças que não tinham tratamento, que não tinham cura em outros lugares do mundo, foram superadas, a partir dessas políticas públicas de saúde comunitária, foram resolvidas em Cuba, né? E essa rede de assistência de Cuba, que foi construída no início da década de 80 e que também foi um espelho, né, para diversas outras
sistemas de saúde ao redor do mundo, cobria desde da atenção às crianças nos círculos infantis, até uma rede de atenção às crianças na escola, nas universidades, mas também nos locais de trabalho e nos bairros. Então, tudo territorializado de acordo com os locais de moradia ou de trabalho da população. A respeito à educação, Cuba demonstrou ter um dos maiores índices de alfabetização e uma das maiores médias, né, de educação também, né, do mundo, sendo o 9º ano a média da população geral, estando muito à frente de vários outros países e também podendo aí ostentar o fato de não ter nenhuma criança sem escola no país, o que é um grande feito, né? E a outra questão importante é em relação ao esporte. Foi feito um grande investimento nas políticas das escolas, mas também da criação de centros esportivos para que toda a população, inclusive as pessoas que nunca tinham tido acesso a uma possibilidade de ser esportista como profissão, tivessem esse acesso, fazendo inclusive com que os esportistas cubanos ocupassem um lugar de destaque em competições internacionais. Então é possível dizer que a Revolução Cubana ofereceu diversas vitórias para o seu povo, né? Então, essa questão do esporte de estar entre os 10 países, os 10 melhores países nas competições esportivas, a questão do avanço em relação aos direitos das mulheres, da participação das mulheres nos espaços institucionais da política, mas não só, nas organizações populares, a legalização do aborto desde a década de 60, a possibilidade do povo, né, poder desfrutar da arte também. Então, a criação de inúmeras escolas de dança popular, de arte, tem uma escola internacional de cinema, a criação dessa escola internacional que até hoje, inclusive, é referência, muitos estudantes vão para Cuba para estudar cinema, medicina, o incentivo à prática de xadrez, então a criação de vários clubes de xadrez, tudo público, aberto, gratuito, para que o povo tivesse acesso a aulas de xadrez, de boxe, de beisebol, de diversos esportes, enfim. A democratização, digamos assim, da mídia, né? Então, com o fim desses oligopólios burgueses sobre a mídia, então a estatização, inclusive, dos jornais, da televisão, fazendo com que fossem espaços também de organização, não só de cultura, de entretenimento, mas também de organização, podendo a mídia estar a serviço, então, do bem da população. A questão da reforma urbana, a reforma agrária, o fim do analfabetismo, a questão da garantia da moradia para todos, né, todas as pessoas do povo, que também é uma questão que em inúmeros países isso não é uma realidade. Avanços importantes no combate ao racismo, ao machismo, uma política, né, que está sendo efetivada, principalmente no último período também em combate à LGBTfobia. Então, vários avanços que foram possíveis de serem construídos paulatinamente pelo governo revolucionário, mas principalmente pelo seu povo, né? Um período que é muito importante, que foi um dos mais difíceis, na verdade, da história da Revolução Cubana, foi o que é chamado do período especial, que foi esse período que compreende o início da década de 90, que corresponde à dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, enfim, ao fim do principal aliado econômico de Cuba. No início da década de 90, ali, cerca de 85% das relações comerciais de Cuba eram com a União Soviética, ou então com países aliados ali do campo, e que com a dissolução, enfim, desse grande aliado, Cuba sofre uma das suas maiores crises econômicas, e a população passa por um período muito duro, que foi chamado então de período especial. Então, frente a essa grande crise econômica, que também foi uma crise de desabastecimento, em que a população teve dificuldade para se alimentar, para ter acesso a produtos básicos, em que começa um processo de migração também muito forte e, mesmo sofrendo todas essas dificuldades, não houve nenhum tipo de alívio no bloqueio econômico dos Estados Unidos frente a Cuba. Iniciou-se então um processo que o Fidel chama de guerra de todo o povo, em que cada cidadão cubano foi convocado a ocupar um posto nessa guerra, de fato, pela sobrevivência, não só do povo, mas pela sobrevivência do socialismo em Cuba. No período houve também um avanço nos ataques ideológicos, políticos contra Cuba, né? Estados Unidos aí, principalmente em Miami, se articulavam vários grupos contra-revolucionários
que faziam ações principalmente de violar o espaço aéreo cubano, deixando mensagens contra o governo e, enfim, fazendo uma rede de tráfico de pessoas também. E esses grupos, a exemplo aí dos Irmãos ao Resgate, o Movimento Democracia, Alfa 66, o Conselho pela Liberdade de Cuba, a Fundação Nacional Cubana-Americana, enfim, vários grupos de caráter contra-revolucionário começaram a atuar de forma mais enérgica na ilha. E um grupo, então, de cubanos, então, de revolucionários, foi aos Estados Unidos para justamente fazer essa investigação, entender como que se articulavam esses grupos para fazer um serviço de inteligência cubana, então, nos Estados Unidos. E esses 5 cubanos foram presos e ficaram muitos anos presos, alguns mais de 17 anos presos nos Estados Unidos. E assim se deu também uma das mais emblemáticas histórias de Cuba na década de 90, que é a história dos 5 heróis cubanos. Os 5 cubanos foram presos em 1998. O René González, o primeiro a ser solto, foi solto apenas em 2011. E no início de 2014 foram soltos, então, Fernando González, e depois, no final de 2014, foram soltos Gerardo Hernández Nordelo e Ramon Lebaninho Salazar e Antônio Guerreiro Rodrigues. A soltura dos 3 últimos, né, foi acompanhada de um comunicado oficial, então, entre o Raul Castro e o presidente dos Estados Unidos de então, Obama, e foi então iniciado um processo de reabertura diplomática. Então se começou então a normalizar a relação diplomática, ou pelo menos a esperança de que se normalizasse as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba, o que, na verdade, na prática, nunca aconteceu e se recrudesceu muito depois de 2017 com a eleição do governo Trump. Em 1996, quando as avionetas do grupo Hermanos al Rescate, que invadiram o espaço aéreo cubano, foram derrubadas, a Casa Branca, então, aprovou a lei Helms-Burton, que é uma lei que para os Estados Unidos se chama uma lei para a liberdade e solidariedade democrática cubana, mas que na verdade na prática é uma lei que influencia diretamente no recrudescimento desse bloqueio econômico, inclusive penalizando, né, terceiros países que comercializem com Cuba, que tenham ações de cooperação com Cuba. Então é uma lei muito dura que tem como consequência a impossibilidade, né, ou a dificuldade máxima de investimento estrangeiro na ilha de Cuba e um aumento das dificuldades econômicas da ilha, né? E essa lei, ela tem vários estágios muito duros e ela nunca foi revogada, inclusive ela foi aprofundada e efetivada atualmente pelo governo Trump. Uma dessas leis, dessas práticas de bloqueio econômico que são, na verdade, criminosas porque elas asfixiam economicamente um povo inteiro, nenhuma delas foram revogadas ou modificadas ou questionadas pelo governo Biden também atualmente. Em 2006, Fidel Castro então anuncia perante o povo e perante o governo cubano a necessidade do seu afastamento devido a motivos de saúde. Assume então o seu lugar o seu irmão Raul Castro e em novembro de 2016, no auge dos seus 90 anos, falece então o líder da Revolução Cubana depois de 638 tentativas de assassinato infelizes por parte do imperialismo, por parte de seus inimigos que não tiveram a alegria de assassinar o líder da Revolução Cubana, que morreu amado por seu povo e sendo também um grande exemplo da luta, da rebeldia da América Latina e da luta dos povos do mundo inteiro. Raul Castro seguiu como presidente de Cuba, então presidente do Conselho de Estado de Cuba até 2018, quando assume Miguel Díaz-Canel, que segue sendo presidente de Cuba, e eleito também no último congresso do Partido Comunista de Cuba, o primeiro secretário do PCC. No momento atual, Cuba se destacou, né, no enfrentamento a esse problema que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, que é a pandemia da Covid-19. Cuba, um país pequeno, um país bloqueado, um país que sofre inúmeros ataques, é o primeiro país da América Latina a conquistar a sua própria vacina. Cuba tem
fez 4 vacinas, tem a 5ª em desenvolvimento, então a vacina Soberana 1, a Soberana 2, a Mambis, a Abdala, enfim, tem todo o seu povo, todo o seu aparato de educação, ciência e tecnologia voltado para a vida, né? E não para o lucro, como as indústrias farmacêuticas. Então ela pôde ter essa importante conquista, apesar, né, de todas as condições adversas, e tem a meta de até o final desse ano vacinar toda a sua população, diferente de países grandes, né, e ricos como o Brasil, que não conseguem esse mesmo feitio devido, com certeza, a uma questão política, uma questão de direcionamento político que nós sofremos e que Cuba não sofre, né? A brigada médica cubana Henry Reeve já é inclusive indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelos serviços que tem cumprido de solidariedade e de ajuda, né, a vários países, mais de 40 países, durante a pandemia, com um destacamento de mais de 1.800 médicos que estão pelo mundo aí fazendo o tratamento das pessoas vítimas, né, da Covid-19, mas também já ajudaram em outros casos, como foi o Ebola, como foram outras doenças que, enfim, a medicina cubana se prontificou a se solidarizar e a ajudar, e principalmente em países pobres, né, países em que os médicos não conseguiriam, né, acessar a população mais pobre. É o caso do Brasil, em que mais de 700 cidades não tinham nenhum acompanhamento médico, nenhum serviço médico antes das chegadas dos médicos cubanos, né, que foram expulsos pelo governo Bolsonaro aqui do Brasil. Então, nesse momento tão duro, a gente vê a diferença que faz quando o lucro não está acima da vida, né? Quando a vida é o principal e quando o bem da humanidade, a questão da necessidade humana está acima da necessidade de uma classe que nada produz, de uma classe que sobrevive da exploração da maioria, né? Da maioria, que é a classe trabalhadora, e o exemplo de solidariedade, de internacionalismo, o exemplo de luta, de coragem de Cuba, realmente é um exemplo que nos alimenta desde das lutas históricas contra o colonialismo até a luta hoje, a luta que está acontecendo nesse exato momento contra essa pandemia, contra as desigualdades do sistema capitalista. Então são inúmeras as lições que nós podemos aprender com esse povo que teve em luta, que está em luta contra um bloqueio histórico e criminoso, contra esse sistema que foi provado que ele pode, que ele deve ser superado, e na construção desse outro sistema que é o socialismo, né? A gente viu que a questão da luta da independência dos povos, a luta pela nossa emancipação das nações contra o imperialismo, ela passa necessariamente pela construção do socialismo, né? De atacar na raiz do problema, e se esse pequeno país, que é um grande, né, em moral, em ideologia, em construção de luta, pôde fazer isso, é um exemplo para nós aqui do Brasil e de todo mundo, da necessidade da organização da luta e da coragem revolucionária que nós aprendemos aí com essa ilha caribenha que tanto tem a nos ensinar. A gente termina então esse curso, que é uma breve introdução à história de Cuba. Tem muitos elementos que infelizmente não couberam aqui, mas é um convite, né, a gente poder estar estudando a história não só de Cuba, mas das lutas de todos os povos do mundo, e também um convite a todo mundo acompanhar aqui o canal do Jornal Verdade, a se inscrever, a curtir, compartilhar e ajudar que a informação popular, que a informação da nossa classe chegue em cada vez mais lugares, né? Porque a nossa história, se não somos nós que contamos, não vão ser os grandes meios que vão contar. Então, a gente poder estar fortalecendo aí as nossas mídias, os nossos canais, e a gente se vê por aí. Até mais! Caballero, el metal está sonando. Patria o muerte, viviremos. Patria o muerte, lucharemos. Patria o muerte, por la vida. Patria o muerte, venceremos. No me molestes más, que la sierra está para allá. Ya llegó aquí en la candela, esto es fuego. Habla que llegó Lindsay Calibre con fuego. Para que equipara 9 con la más fuego. Cuando que le pagan allá fuera su juego. ¿Qué fue lo que se acabó? Aquí no hay miedo. ¿Qué fue lo que se acabó?
y yo no le creo, porque su actitud no es rica. A Cuba se respeta, Cuba no es pa' verte, muévete pa' que te conto tu billete, falta tu piquete. A mí nunca me vas a soltar tu mayoral, a mí nunca me vas a poner tu grillete. Patria o muerte, viviremos. Pues soberana, Patria o muerte, lucharemos. camina con atada. Patria o muerte, por la vida. Patria o muerte, Que venceremos. me digan lo que quieran, total yo estoy vacunado. Patria o muerte, Al viviremos. machete con mambisa. Patria o muerte, lucharemos. Patria o muerte, por la vida. Patria o muerte, La venceremos. Comisión Nacional de Alfabetización organiza asambleas para movilizar a todos los municipios de la República en la extraordinaria labor que habrá de realizarse durante 1961, el año de la educación,